Um pouquinho na história agora, falar com o Yuri criança. Quando foi que você resolveu virar jornalista? Mano, eu era uma criança que eu falo que assim, esse dia eu tava até conversando, diante de tudo que aconteceu comigo, depois a gente vai chegar nisso mesmo. Eu falei, cara, eu tô no. Se eu falar assim, eu vou desistir da minha carreira, eu não me vejo fazendo outra coisa, a não Uhum. ser jornalista ou ir cantar ou ser ator. Eu sempre fui isso, sempre queria estar nisso, Queria fazendo. mídia. Queria Palco. comunicação. Queria Não, palco. eu queria comunicação. Eu sempre expliquei isso pra todo mundo, eu Uhum. queria fazer isso. Então, assim, o jornalismo, eu lembro que eu era criança, que eu deixava de assistir desenhos pra ver jornal. Então eu sabia nome dos apresentadores, eu sabia nome dos repórteres, Uhum. de todas as Quem que foi tua emissoras. inspiração? Cara, minha inspiração não é tipo ninguém blaster, Uhum. master. Não, pra mim é, né? Mas tipo assim, não é alguém que tá, tipo, sei lá, todo dia a nível nacional, mas pra mim foi o Lúcio Ramos. Lúcio Ramos, né? Você tem noção? Ele tá na bancada ainda, E ele né? voltou, né? pra E eu bancada. lembro quando eu entrei no estágio na TV Tem, cara, eu sentava nessa mesa, o cara ali, eu falava, mano, esse cara me inspirou, Aham. velho, eu tô aqui. Então, tipo, era uma realização, tipo, você pegar um texto seu e pedir pra um Lúcio Ramos ler, entendeu? Uhum. Então era uma baita realização. Mas assim, ele era uma grande inspiração, porque ele tava no nosso jornal local, né? Então tinha toda aquela coisa. Mas. E aí tinha toda essa história também de ter nascido com essa questão da arte muito perto de mim. Então eu aprendi a tocar violão cedo, fiz teatro também cedo. Então eu ia aquela. Talvez assim, eu não era uma criança que tinha vergonha das coisas. Então eu Uhum. era cara de pau, né? Sem Era aquele vergonha. que quando tinha teatro na escola ficava É, feliz. era esse, que falava, eu quero fazer, professor, e eu fazia. E aí, Entendeu? quando Foi. você decidiu e ingressou na faculdade, como que foi o seu período acadêmico, assim? E na faculdade, você já decidiu ir pra TV ou você já pensou em ir pro impresso ou É que, rádio? assim, antes da faculdade, foi assim, eu fazia Filadélfio, né? Uhum. E aí, no terceiro ano, isso 2013, o que aconteceu? Eu passei, como eu falei, a música, né? Uhum. Aí me gabaritou comecei a fazer pontinhas como ator aqui na Uhum. cidade. E lidando com a câmera e tal, e aí eu fui fazer um teste para um filme, eu passei, virei protagonista do filme, gravei com gente muito boa, Que atores legal. bons, fiz uma escola ali, Aham. sabe? No sentido como ator, eu falei, cara, quero isso aqui pra mim, Aham. sabe? Só que eu, assim, a gente vem de uma realidade, talvez assim, que alguns pontos limita. Uhum. Me limitou no sentido da minha vida familiar. Os meus pais não tinham condição, talvez, de me manter no grande centro. Aham. E eu lembro que eu tava. Eu lembro disso porque eu fiquei gravando 2 meses esse filme, que era uma Uhum. longa-metragem. E eu falei assim, cara, eu queria todo dia olhar pra uma câmera, igual eu tô fazendo aqui, eu Uhum. quero isso pra mim. E aí eu falei assim, olha. Então, antes de vir a paixão pela notícia, veio a paixão pela câmera. Pelo audiovisual. Pelo audiovisual. Por fazer, Uhum. por estar ali, eu gostava. Eu gostava do jornalismo também, sempre pesquisava, então Uhum. estava dentro das minhas opções, né? E aí eu falei assim, cara, se não der certo isso aqui mesmo, porque assim, a ideia era que o filme lançasse, se o filme lançasse e eu seguisse como ator, eu ia super entrar naquilo, Uhum. entendeu? Mas aí o filme acabou não sendo lançado, teve problema com a Aporte, Ancine, Uhum. ICMS, que quem Aqueles tem desafios todos, os né? desafios todos. Só que aí eu falei, cara, se não der certo isso, eu vou fazer jornalismo. E tava naquela época de prestar vestibular. Uhum. E dentro de uma ETEC, Centro Paula Souza, cara, todo mundo é fissurado em passar em vestibular. Eu falei, Uhum. mano, eu também preciso passar nisso. Uhum. Eu preciso passar nisso. E aí eu fui muito bem no Enem. Eu consegui uma nota muito boa. Assim, até eu falo, eu até me ostento. Eu falo, eu tenho 920 de redação de Enem. Não foi quase O que é um 1000. bom indicador, né? O Mas que é aí um você- ótimo se indicador. você vê minha matemática, cara, é o que me sustentou pra ter uma média 700, entendeu? Porque senão... Opa, desculpa. Porque senão, não daria. E aí, eu peguei pra Uni, Aham. em jornalismo, né, na Unilago, e aí foi onde eu comecei a fazer, entendeu? Mas era 50%, pagava metade, Uhum. mas eu tinha 50% da bolsa, que ajudava muito, entende? Viabilizava, às vezes, Viabilizava muitas vezes, muito. E assim, então aí foi isso, né? Teve toda essa coisa de Uhum. não vai dar certo, eu não vou conseguir talvez me sustentar num grande centro.
eu vou estudar por aqui A mesmo. decisão pela TV já foi antes da faculdade mesmo. Antes de aí conhecer o próprio chegando jornalismo. na faculdade, eu batia e falava, não, eu quero TV. Quero eu nem TV. olhava pra assessoria de imprensa, rádio, impresso, não, era TV, foco na TV. E eu trabalhava, né? Você chegou a trabalhar numa agência também, né? Isso, eu trabalhei uns 2 anos comecei como estagiário, fiquei poucos meses como estagiário. A jornalista que estava na agência de publicidade, ela pediu demissão. E aí eu acabei assumindo, tipo, tudo. E aí eles falaram, a gente vai contratar um outro jornalista. Aí a minha chefe, né, do setor digital, falou assim, olha, o Yuri tá dando conta. E Funcionou. Então aí, será, tal. E tinha um jornalista também na agência. Então, todos os textos a gente passa por uma revisão. Você montava e depois fazia só os ganchos comerciais. Então, assim, aí acabou que eu fui contratado no segundo ano de faculdade como redator. Meu registro já tinha um registro como redator ali dentro da agência. Aí eu fiquei um bom tempo, eu trabalhei do segundo ano, terceiro ano, aí eu só saí da agência no quarto ano e eu achava até que eu ia fazer publicidade. Já assim, gostou da área, né? Não, porque eu não tinha passado a princípio na seleção da TV Tem, porque meu sonho era entrar como estagiário. Eu falei, cara, se eu não entrar nisso aqui, eu sei que eu não vou conseguir emprego, porque é muito fechado em Rio Preto. E eu não consegui naquela virada de ano, né? Eu falei, putz, os caras não me... Falei, não vai dar certo. Aí, no meio daquele ano, eu recebi a proposta para ser estagiário deles. Aí, eu pedi demissão da TV Tem, da agência, eu ganhava benzaço, cara, naquela época. E já tava com cargo mesmo, né? Porque na TV Tem você entrou como estagiário. Eu cuidava de empresas como Monte Carlos, Hugo Engenharia. A agência que eu trabalhava, que era Cia Interativa, era uma agência muito grande na cidade. E todos os clientes... digitais, eles passavam com você. por mim, entendeu? Então, assim, tinha briefing com o cliente. Então, essa coisa de agência eu gosto também, mas, cara, chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô trabalhando nisso aqui mesmo por sobrevivência, não é paixão. Não é a sua paixão. Não é paixão, eu sei fazer. Eu sei fazer, sei desenvolver, sei criar redação, vamos sentar, vamos fazer um cronograma para um cliente? Bora, vamos... Mas não é o que eu quero pro meu dia a dia. Não era o que você queria. Entendeu? E aí você chegou na TV Tem como estagiário, não foi ali que você realizou o sonho da sua primeira entrada ao vivo. Acredito que tenha sido na Band. Foi. Que foi a tua segunda emissora. Foi muito louco, né? E é isso que eu queria saber agora. Como que foi assim, aquele momento que você pegou a pauta, pegou teu cinegrafista, foi pra rua e vai entrar ao vivo? Cara, eu era o estagiário descarado, né, na TV Tem, né? Eu tinha 6 meses, então eu sabia que eu tinha 6 meses pra tentar cavar algo ali. Literalmente, era isso. A meta, né? A meta era, vou cavar algo. Aí, quando você entra no estágio da TV Tem, você vai ser produtor. Você vai produzir pauta pra repórter, você vai aprender a fazer ronda é ligar pra polícia. Até pra gente entender um pouco, principalmente pra quem tá assistindo a gente, que acho que nunca participou de uma redação, como que se sustenta, como se gera uma matéria? Porque tem todo um time envolvido, tem várias etapas, não é só chegar lá falando, né? Não, você não é... O repórter na rua já teve todo um trabalhar dessa pauta dentro da redação. Essa pauta já foi tema, por exemplo, existe uma reunião de pauta. Porque, por exemplo, hoje o pessoal certamente fechou a capa pauta de amanhã. Desculpa, assuntos que o repórter ele vai produzir, ele vai fazer amanhã. Que pode ser frio ou pode ser algum factual? Normalmente eles são frios, né? Porque se ele cair, se acontecer o factual, cai aquilo e você remarca. Então, pra ilustrar, né? Vamos supor, vamos criar uma situação. Tem a festa do milho em Jaci. É frio. É um frio. Então, beleza, frio. Amanhã é domingo, festa do milho, o repórter vai cobrir. Se pegar fogo num ônibus, essa pauta pode cair por um factual. Pode cair pelo factual. Certo. Aí, tipo assim, mas... não morreu ninguém, nada muito sério, só pegou fogo. Então vamos fazer uma nota disso aí e segue e esses factuais vêm pela população que denuncia, pela ronda nas delegacias. Isso. E aí chega... exato. Você faz ronda. Todo dia tem um trabalho de ir à delegacia para ver os boletins de ocorrência. Os boletins ficam expostos ali pra gente, é público, qualquer um pode checar. Ler o boletim de ocorrência. Então ali é uma grande fonte pra gente como jornalista. Mas assim, existe a reunião de pauta, que ali a gente discute temas. A reunião de pauta é quando senta, então, todos os jornalistas com o editor é o cara que dá o tom na coisa. Normalmente chefe de pauta, a gerente de jornalismo com os produtores. Nós, repórteres, a gente acaba... a Record, a gente tem uma carga horária um pouco reduzida, então a gente...
É corrido. Entra na redação, fala, qual que é a minha pauta? Pá, isso, beleza. Já chega pra Vaza. vocês. Uhum. Então, eles acabam tendo... Quem tá trabalhando na redação acaba definindo tudo isso. Uhum. Mas na TV Tem, eu via muito esse trabalho de repórter participar. A TV Tem acaba tendo a redação, a reunião de pauta deles após o Tem Notícias. Uhum. Então, acaba que, assim, é algo meio sagrado para eles Uhum. mesmo pararem. E se tem repórter ali, todo mundo participa. Uhum. É algo muito legal. Uhum. A Record, pelo fato de ser essa questão de horário, Uhum. acaba sendo impossível a gente participar da reunião de pauta. Então, o que a gente faz? Eu acabo recebendo muitas sugestões de pauta. Uhum. Pelo fato, sei lá, a galera já conhece, então Uhum. vem pelo WhatsApp, vem pelo Instagram, vem pelo Facebook. E aí, a gente tem um grupo, Uhum. a gente fala, ó, a gente recebeu essa sugestão de pauta. Vai e aí, jogando manda tudo nesse lá. grupo, e aí, isso depois vira tema na reunião deles, Uhum. entende? E aí, assim, Yuri, você já consegue, sei lá, o produtor fala assim, você consegue virar isso aí na rua? Vira, então já marca com a pessoa. Então, Uhum. já chegou a situações de falar, ó, amanhã eu tô indo na tua casa, a gente faz isso. Não é igual a gente Entendeu? faz a pauta 2 horas antes de ao vivo. É. Não, em tese a gente tá melhor, porque a gente consegue fazer a pauta. Ele já faz a pauta na hora do vamos ver. É, isso.